Eu agradeço de novo você ter aceitado. E prazer te receber. Imenso. Muito, muito feliz por você participar, por você topar. E dizer a você o que eu falo nas nossas conversas offline, né? Que a escolha não é assim aleatória, né? Quando eu pensei nesse trabalho junto com a Débora, me baseei na Débora, eu quis abraçar um pouco mais o Rio de Janeiro e pensar em quantos artistas nós tivemos ou nós temos que de alguma forma, do seu jeito particular, interfere nessa história do flamenco no Rio de Janeiro, né? Então, fazendo essa análise, eu falei, puxa vida, a Eliane não pode ficar de fora disso. Ela tem um trabalho lá muito particular dela, tá com a assinatura dela já, ela não pode ficar de fora. Então, por essa razão, eu agradeço de novo você ter aceitado e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Pode ser? Pode, é um prazer estar aqui. Eu queria, quando você fez o convite, lembrar, me veio à cabeça que quando a primeira aula de flamenco, que na verdade não era flamenco, era danças espanholas, né? Que eu fiz foi com o professor Theo Dantes, que é quem eu tenho muita gratidão. E, e foi ali que tudo começou, a paixão, né? E ensinamentos muito importantes, né? Que a gente recebeu dele. E eu te conheci nessa época, né? Quando eu já era aluna do Theo e você já trabalhava com o Theo, né? Já dançava no grupo e isso a gente está falando de 92, por aí, né? Isso, por aí. 92. Enfim, então, contando um pouquinho a minha história, eu achava que era importante falar disso porque foi o momento em que a gente se conheceu, né? Sim, sim. E ter um professor como o Theo, que tinha uma experiência internacional muito grande, era um bailarino, né? Com uma formação muito grande um respeito à aula, um respeito ao aluno, né? Eu nunca vou esquecer que o Theo me ensinou a sempre dançar de perfume, então eu vim aqui para lá e faço perfume. Você vê como é importante o que o professor fala para nós, né? Você vê, lá naquele primeiro momento eu nunca mais dancei sem perfume, eu coloco sapato e perfume e sempre lembro dele. Então eu acho que é importante fazer essa homenagem a ele, porque eu acho que ele também aqui no Rio ficou pouco tempo, mas assim, ele é um professor muito importante também, e que toda essa parte de danças espanholas, um pesquisador, ele representava muita gente, então eu tenho muito orgulho de ter começado na aula dele, ter te conhecido nessa época, né? E ali esse bichinho chamado flamenco me picou, né? Eu ainda não sabia bem que era flamenco, mas... E aí, nesse momento, ainda na aula do Theo, tem um evento que é muito interessante, que era num lugar na Dançarte. Eu era vestibulanda, né? Eu tinha 15 anos. E Com 15 anos. eu entrei com 14 para 15 na aula do Theo. E aconteceu um evento que eu fiquei muito amiga da Estela, que a pessoa que ia substituir o Theo numa determinada viagem, não, eu já estava há um ano e pouquinho, não pôde substituir. A Estela olhou para mim, olhou para ele e falou: quem pode substituir é ela. Eu falei: vocês estão doidos, né? Estão em surto. Ainda mais que eu sempre fui muito estudiosa, né? Vestibular, eu falei: imagina, eram 3 meses. Ele falou: não, mas é só repetir essa aula, porque era um outro momento de aula, né? O Theo representava a Sociedade Espanhola de Dança, então tinham aulas preparadas, que a gente usava uma fita cassete, né? Não, anos 90. E aí, assim, no fim eles falaram tanto que eu dei as aulas. E me apaixonei. Mas ainda assim eu não tinha pensado que eu ia trabalhar com a dança, né? Porque eu queria ser diplomata. Uhum. Eu sou advogada, né? Eu fiz outras formações. E aí encontrei a Vera. Aí quando eu encontrei a Vera, eu fiquei com os dois. Vera Alejandra. Peraí, vamos com calma, devagar, calma. Eu quero tintim por tintim. Nesse período que você estudou com o Theo, para quem não sabe, o Theo Dantes é da África do Sul,
ele veio para o Brasil contratado pela Dalal Ascar para trabalhar com danças espanholas, né? Com o pessoal da escola dela e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E aí Theo começou a dar vários trabalhos em paralelo, em outros ambientes. Do qual, eu não sei, isso que eu ia te perguntar agora. Nesse período que você estudava com ele, a Suzane Travassos era colega sua, Suzane e a Sim, Alessandra Baiocchi? já eram do grupo. Elas eram do grupo. Porque o Theo, nesse momento, ele dava aula na Dançarte, né? Nesse espaço em Ipanema. Ele dava aula na Dalal, que depois eu comecei a fazer na Isso. Dalal também. E ele também dava aula na faculdade de dança da Faculdade da Cidade, né? Que foi uma das primeiras faculdades de dança aqui do Rio. Então ele tinha esse grupo também das meninas da faculdade, que eu fui me afinando também, comecei a dançar nesses grupos, né? Então foi aí que eu conheci a Suzane e a Alessandra, mas elas já eram do grupo quando eu entrei, já eram Para quem não bailarinas dele. sabe, o Spanish Dance Society, ou Sociedade Baile Espanhol, né, que é o nome mais próximo do que a gente conhece, ainda existe e, vamos dizer assim, é uma espécie de Royal Academy da dança espanhola. É reconhecido pelo governo espanhol, mas segue uma outra vertente. A gente vai escutar ainda algumas vezes esse nome, Theo Dante, que também para mim é muito importante. É Muito graças ao Theo que eu tenho essa, vamos dizer assim, essa técnica, essa iniciativa de trabalhar com a bata de cola. Se não fosse por persistência dele, talvez hoje eu não tivesse nem confeccionando batas. E então, Eliane, nesse período que você ficou com o Theo, tinha grupo para trabalhar, para fazer show? Como Não, funcionava porque isso? na verdade, nesse momento, eu era uma adolescente ali, Só. fechada. E aí tem um outro evento do Theo maravilhoso essa época. Eu acho que a gente teve uma química muito grande. Ele devia reconhecer em mim esse ímpeto, né? Porque ele me colocou para dançar com 3 meses de aula e ele me disse: não, coração, é uma coisa muito simples, é uma coisa pequena, você pode vir. Eu falei: Theo. E aí eu fui com as meninas da faculdade. Eu nunca vou esquecer também, esse é um evento importante. Assim, eu tinha uns 3 meses de aula. Ele falou: não, é uma coisa muito tranquila, você vai dançar. Era música Quatro Mulheres, né? Que é bem do clássico espanhol. Nunca vou esquecer. E aí, bom, aí ele falou: não, você marca de ir com as meninas, elas vão levar você e tal. Encontrei uma menina ela falou, fui na casa dela me arrumar. Ela me ofereceu um Jack Daniels, um shot de uísque. Eu falei: mas por quê? Ela falou: você tem certeza que você não quer? Eu falei: eu não quero, não. Aí ela falou: acho que você vai mudar de ideia. Aí quando eu entrei no carro dela e fui vendo para onde era um show de abertura de um show da Dalal no João Caetano. Essa coisa Olha, simples. Meu coração. Então teve essas coisas, assim, ele confiou muito em mim, eu também estava muito apaixonada. Quem me conhecia, depois que eu entrei na aula dele, eu passava o dia inteiro dançando, mas o dia inteiro. uhum, eu vi algum desses momentos. Então, Ficava assim, de foi fora. realmente um encontro, assim, acho que ali eu encontrei que esse movimento do flamenco me ajudava a contar algo da minha alma, né? Ainda não pensava que seria profissional, mas dei aula, gostei, mas aí mais na frente eu fui vendo, né? Fui indo, voltando e fui vendo que não tinha jeito. Quando você foi fazer aula de dança, você já tinha algum aprendizado prévio, Eli? Você tinha feito outro tipo de Dançava dança? tudo. Dançava balé, jazz e sapateado. E na verdade tem uma coisa engraçada dessa história também, porque quando eu era pequena, minha mãe falou: você tem que escolher ou o balé, ou o jazz, ou o sapateado. Ela falou que eu me agarrei com os sapatos. Eu falava: mãe, eu não consigo escolher, eu preciso dos três. Então, assim, eu tenho uma foto que eu tô agarrada com os sapatos. Então, eu sempre gostei de fazer muitas danças, continuo fazendo, né? Assim, eu faço, sou profissional do flamenco, mas eu estudo várias danças porque eu acho importante. Inclusive, nós, professores, a gente está sempre nesse lugar do aprendiz, né? De quem desconhece algo e precisa conhecer do zero. Então, a gente tem essa empatia com os alunos, né? Nesse processo corporal. A gente não esquece essa sensação. Uhum. Acho que vale a pena fazer uma grande observação que eu tenho aproveitado esse instante, Eliane, com todos os colegas, que aluno acha que você tem um início, início sim, você tem um meio e você finda o trabalho. Quando, na verdade, quem trabalha com esporte, com dança, você não finda nunca. Nunca. O que você entende é que você tem um somatório de conhecimentos do qual você tem mais
facilidade para aplicar isso no seu trabalho. Mas que o conhecimento não finda e que o corpo Total. pede constantemente que você pratique exercício. Então a gente tem, eu digo sempre quando eu vou para algum curso, que eu amo fazer curso de aluno. Ser papel. Meu papel ali é ser aluno. Eu não sou professor. Sim, Esquece que eu tenho sim. alguma coisa. Né? E Para a se gente poder submeter, receber, né? Para sim, a se gente poder submeter a esse processo, né? Lembrar que por mais que a interiorizar. gente pratique constantemente, em algum momento você peca, em algum lugar você falha, você não observa, você passa por cima. Mas quando você tem alguém superior a você que te observa, olha, conserta isso, É puxa muito vida, bom, né? né? Olha, Eliane, quando é que você descobriu que a dança poderia ser um caminho? Porque nesse processo você também estava na faculdade. Tava fazendo faculdade. Deu guerra, porque você estava igual a mim. Eu estava fazendo arquitetura e fazendo dança, né? Eu fiz direito na UFRJ e depois eu fiz mestrado em dança, né? Mas naquele momento eu queria ser Uhum. diplomata, por isso que eu fiz direito. Então, na verdade, o meu objetivo era outro. E, e já esse momento que eu percebi que eu queria ser profissional da dança foi realmente quando eu passei para o musical Amor Bruxo, que aconteceu aqui no Rio. Foi um musical importante, né? Um musical de flamenco. Sim. A gente ficou 7 meses em cartaz aqui em Direção Copacabana, do Rony Vilela, eu lembro. Rony. E foi o meu primeiro trabalho profissional, né? E aí, assim, você ficar num teatro Vila Lobos, 7 meses em cartaz, né? Eu era muito jovem. Essa sensação do artista de você descobrir que as coisas são um processo, né? Que de quinta a domingo tudo muda, né? Diferente. Você está numa estrutura onde você mergulha dentro do teatro, você gosta de estar no teatro. E aí eu estava no segundo semestre da faculdade e eu tive certeza que eu queria ser profissional da dança. Eu não sabia como. E aí teve até estar nesse musical tem muito a ver com a Vera, né? Porque, na verdade, quando eu conheci o Theo, aí logo eu conheci a Vera Alejandra, né? Que foi minha professora de flamenco mesmo, né? Dessa pegada, assim. Ela estava acabando de vir da Espanha. E aí, uma colega de sala, a Marta Sertã, me disse, tem essa aula lá no Shopping da Gávea, você não quer ir conhecer? Falei, eu quero ir conhecer e fiquei encantada. E aí, durante muito tempo, eu fiquei com os dois, né? Fiquei com os dois, trabalhando com os dois, enfim, sempre tive uma relação muito afetuosa com o Theo. E, e aí, quando eu entrei na Vera, também começaram os convites para dançar, para dançar, para dançar. Ela sempre foi uma professora muito encorajadora, como o Theo, né? E aí, assim, hoje em dia, eu estudo física quântica, né? Então, assim, não é à toa. A gente vai atrair para a nossa vida os professores que têm a ver com o propósito da nossa alma, né? Para o bem e para o mal, porque são os aprendizados que a gente tem que ter, né? Não só coisas maravilhosas. Então, eu sinto que atrair professores que te impulsionam tem a ver com esse desejo de transformar as coisas, né? De ir além. Então, esse convite da Vera foi... Logo me chamou para dançar e tal. E quando teve o musical, ela estava grávida. E ela disse, vocês não podem deixar de fazer esse teste. A gente falou, Você gente, se lembra do ano? lembro, foi 95. Sem querer interromper Não, muito o trabalho. o musical aconteceu em 95, durante o ano de 95. Talvez o teste tenha sido 94, porque teve... Por aí. Volta um pouquinho só e me diz o seguinte: quando todos os trabalhos que você fez com o Theo era só com música mecânica, ou você teve alguma oportunidade de trabalhar com música ao vivo? Não, só com música mecânica. Uhum. Eu É. vou te fazer uma pergunta mais à frente relacionada a isso, tá? E aí você descobriu a Vera, 94 para 95, Não, já estava antes, né, Vera? já Eu estava. já estava antes. Lá para 94 eu entrei na Vera e final do ano teve esse teste. O ano de 95 inteiro foi o musical, que aconteceu em Rio e São Paulo, né? Então, esse Sim. evento que eu te falei, eu, por exemplo, estava na faculdade, eu ia e voltava para São Paulo de ônibus. E voltava para fazer a prova Nossa da Senhora. faculdade. É uma loucura, né? Porque a gente quer muito, né? Então, a gente sente que... Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Uma coisa boa da gente trabalhar com a arte, ou quando você tem
sensações, elas são muito profundas, elas te dão muita energia, né? E você tira energia, sabe lá Deus da onde, porque você está muito entusiasmado. Olha, para mim é uma surpresa isso que você está me contando. Eu não tinha essa noção desse seu caminho da vida, porque meu processo com a faculdade foi a mesma coisa. Eu fiz arquitetura, né? Só que eu, em especial, eu tive muito conflito com isso, porque a arte, para mim, a minha visão de arte é aquilo que a gente vê na Fame, naquele seriado, naquela série, em que você experimenta de tudo um pouco e se especializa em alguma coisa. Então, arte para mim era esse o conceito, né? Entusiasmo. E a minha opção. Ricardo, eu estava só sentindo o cheiro aqui. Gente, o bom da live é isso, é natural, não tem nada É programado. que a gente falar a verdade, senão ia tocar fogo Sim. na minha casa, né? Eu digo a todos os colegas o seguinte: todos vocês recebem um roteiro, não é? O que eu falei? Vamos conversar, deixa fluir. Eu achei que estava indo muito depressa, tem alguma coisa por trás disso. Agora já sei o que era. Deixa fluir a conversa, porque a gente vai trabalhar com as nossas memórias afetivas, né? Sim. Que eu acho importante a gente trazer. E Que a gente vai lembrando, né? Sim, sim. E você vem de uma geração bem colada após a minha. Né? Onde o acesso à informação já tinha um recurso que eu não tive. E é isso que eu quero te perguntar. Depois você continua lá com a historinha da Vera. Como você tinha acesso à informação de Flamengo? Não, eu acho que na geração depois da minha que mudou, Ricardo. Porque eu ainda era fita cassete, aquelas fitas cassetes mal gravadas. Que você não Cópia sabia... da cópia da cópia. Cópia da cópia. Você não sabia... e de te falar de fita cassete, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava no carro com a Clara Kutner, e a gente ouvindo uma fita dessas gravadas, e a gente não sabia se era Tiento, se era Solé Pulveria e tal, e a gente não tinha a menor ideia. E eu falava, Clara, para mim é tudo igual, né? Porque essa capacidade de ouvir, ela vem com o tempo, né? Mas quando você não tinha nem essa coisa para poder olhar, né? Não tinha, CD ainda não era, né? E o VHS também era pouco. Eu lembro que eu tinha 3 vídeos no VHS copiados. Eu tinha Bodas de Sangue, Amor Bruxo, e eu tinha Flamenco de Oi, que é muito Sim, sim, rodou muito, muito. Gente, para quem não sabe, a VHS é o pai do DVD, tá bom? Tem muita gente que não sabe. Exato, ninguém sabe o que é VHS. É o pai do DVD. Então, assim, eu acho que o acesso foi sim, ainda no cassete, no VHS. Lembro que a Vera era uma professora também com trouxe muito material da Espanha. Ela me emprestou um livro, a história do Kant, o Cherokee. Então, assim, até isso, né? Não é? Hoje você vai na Amazon e compra e tudo certo, né? Tem e-book, imagina e-book. Né? Mas eu também sempre tive esse viés de gostar de estudar a parte teórica. Então, sempre busquei isso. Nas viagens, comprava muito livro. Quando a gente faz uma faculdade, esse processo investigativo fica muito entranhado na gente. Então, se você está trabalhando com a dança, você não se alimenta só da atividade, da prática. Se você quer saber o que tem por trás. Então, esse é um dos fatores também de entrevistar pessoas como você, para mostrar aos alunos que não basta somente a gente ir para a aula, aprender uma coreografia ou várias técnicas e ir para o palco. Se você não sabe, principalmente sendo uma dança de um povo que não é o seu, né? O que gerou esse movimento, né? Da onde veio isso tudo? O que significa isso? Para a gente saber, inclusive, que o que tem hoje é fruto de um passado. Como nós hoje somos frutos, somos descendentes, né? Esse tema de outros especificamente que você está falando é um tema que eu adoro, um tema que eu estudo muito, porque os próprios livros que falam sobre a história do flamenco, eles são controversos, né? São muitas histórias, né? Tem muitas camadas de histórias. Então, assim, eu tenho pesquisado muito sobre isso recentemente e mais pelo viés da alquimia. Eu me formei em alquimista numa escola em São Paulo, né? E faço essa mistura e tem muita relação com os árabes e com aquele início de Granada. Então, assim, tem muita riqueza. Tem um professor crítico de jazz do El País, que ele diz que teve um momento em Sevilha que metade da população era negra. Você vai a Sevilha e você não vê um negro. E que não tinham as pontes, e que lá onde é Triana hoje, né, que é considerado o bairro mais flamenco, ficavam os ciganos, os negros
e os forasteiros, né? Então, o Flamengo, ele nasce nesse lugar, mas essa sigla é a partir de um olhar espanhol, né? Porque talvez eles estivessem lá antes, né? Como a gente vê em relação aos índios. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para descobrir nessa história. Uma Eu acho lacuna, né? Fica um hiato temporal que... que o importante é a gente reconhecer que tem muitos povos, né? Sempre quando a gente for dançar, a gente honrar todos esses bailarinos, todos esses povos, não importa a história, né? Mas a gente Com tem certeza. gente que a gente traz a força de um flamenco que vem de muitas pessoas e que muitas pessoas fizeram muita força para isso ir adiante, né? Então, esse assunto que você falou é um assunto para mim muito importante. Eu acho que a gente tem essa Eu acho responsabilidade. super importante que você traga isso à tona, porque tem alunos meus, alunos seus, tem simpatizantes que seguem a gente, né? Tem outros colegas que veem o trabalho da gente, e a gente vai vendo que é comum o olhar para trás, né? Mas não é aquele olhar de julgamento, mas é olhar para trás para entender quem somos nós, né? Então, hoje você está escrevendo uma história, mas você teve um passado, você teve uma mãe que foi a Vera, e você teve um pai que foi o Theo, você teve dois genitores muito interessantes, de épocas distintas da dança, Sim. mas que se completam por Eu total, quero né? fazer só uma menção aqui, Ricardo, que eu vi que entrou Claro, a minha orientadora do mestrado, que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Um beijo para ela. claro. Ela foi minha orientadora no mestrado na UF, que eu estudei Estudos Contemporâneos das Artes, é uma pesquisadora em dança, uma das maiores do mundo. Olha, maravilhoso. E Ótimo é um isso. luxo ter ela aqui na live com a gente, porque é uma grande pesquisadora da dança no mundo. Muito obrigado pela presença e está convidada para assistir as próximas, tá bom? Qual o nome dela, Eli? Beatriz Servino. Então, Bia, tá convidada, me tomam na intimidade de chamar de Bia, convidada para assistir as próximas, tá bom? Vamos continuar. Vamos. Falamos sobre o Theo, sobre o seu trabalho com ele, de aprendizado, descoberta da Vera. Vou deixar as participações de shows mais para frente, vamos setorizar um Tá. pouquinho. E aí, com a Vera, você começou a estudar. Você já falou na Clara Kutner. Quem mais estava com você nessa época do estudo com a Vera? 94, 95? Quem Aí, estava no contigo? trio que a Vera montou, estava eu, a Clara Kutner, a Daniela Mateus, Daniela Pérez e a Flávia Lopes. Sim, Num primeiro era. momento, só era do grupo a Clara e a Dani, né? Aí eu cheguei, a Vera me incorporou, depois veio a Flavinha. E a gente ficou um tempo as quatro juntas. E o trabalho com a Vera era com música, música ao vivo? Com música ao Ou vivo. ela chegava a usar música mecânica Muito também? raro, muito raro. Todos os Aham, shows com a Vera, a gente tinha uma ou duas coreografias gravadas. Ela chegou uma aham. vez até montar um palo seco, que foi uma coreografia super linda que ela montou grávida. E então ela tinha essa pegada mesmo da música ao vivo. Então, você já conseguiu pegar um momento que já se tinha, entre aspas, facilidade de acesso a músico, porque na minha época música era zero, Então, mas não né? tinha muito acesso, na verdade. Isso foi até uma coisa que eu conversei com a Vera na live que eu fiz com ela, porque ela, como a irmã do Vitor Biglione, ela estava inserida num cenário de muitos músicos, e o primeiro trabalho profissional dela aqui foi com um cantor. Ela pescou esses músicos de fora do flamenco. Então, ela sempre teve esse olhar mais transdisciplinar. Então, na verdade, não é que estava ali disponível. Ela pegava um flautista que fazia o cante, ela ensinava, um Aham. percussionista de outra área, e ela foi juntando uma banda multidisciplinar. Depois ela encontrou o Fábio, mas foi depois. Fábio Nin. Fábio Nin. Fábio Primeiro Nin, ela fazia com os músicos que estavam ali, que músicos, tinha bons disponível. músicos, né? E aí, como ela vinha da Espanha com aquela pegada da experiência que ela teve de um ano lá, ela montava e as pessoas acompanhavam. E ela sempre teve esse olhar transdisciplinar, né? Da musicalidade, de gostar de uma fusão com peso, né? Então, assim, os músicos vinham com ela. A gente sempre dançava com música ao vivo. Então, ela já trouxe da Espanha esse olhar que hoje não é tão Sim, novo assim, né? sim, Para a exatamente. gente, nos anos 90, esse olhar transdisciplinar, como você bem colocou, não era uma coisa que a gente tinha em foco aqui, né? Então essas novidades iam chegando muito homeopaticamente no Rio, quando na verdade em São Paulo, que eu tenho observado nas lives da Débora, já tinha chegado há muito tempo,
né? Sim. Então a gente ainda tem essa questão das informações chegarem ao Rio de Janeiro, né? Que é bem diferente para cada estado. Ainda mais aqui, sendo a capital, imagina para as pessoas, artistas que são do interior, que muitas vezes se deslocam um Eu até tempo, acho ficam que fora, vale né? uma parte nesse lugar, não sei se depois você vai me perguntar, mas acho que vale a gente mencionar nessa coisa da diferença, é que nessa época mesmo, quando começaram os cursos internacionais, a gente precisava fazer esse deslocamento, né? Demorou a ter aqui com regularidade, né? Sim, E eu sim, acho que faz muita diferença. E quando começou a ter aqui com regularidade, porque muitos profissionais se envolveram a produzir, eu sinto que essa diferença foi diminuindo e até sumindo, né? sim, É sim, muito sim, sim. interessante como precisa desse trabalho, né? Sim, sim. São trabalhos que precisa ter uma união. A única coisa que eu acho complicada é que às vezes as disponibilidades não se enquadram no período em que Sim. vocês trazem, né? Porque eu nunca participei de uma produção dessa, eu sempre fui usuário, confesso, né? Mas assim, antes de a gente chegar, que eu vou pegar essa parte toda com os internacionais, é aqui e nas suas viagens para o exterior, tá? Trabalhando com a Vera, quanto tempo você ficou com ela? De 94, se lembra até que ano, Até mais ou ela ir para menos? São Paulo. Até ela ir para Tá, São Paulo. Ela foi para acho, São Paulo acho que 96, 97, se eu 97, não me... 97 ela foi para São Paulo. Final Né? de 97. Nesse período que você ficou com ela, teve algum show que marcou muito você? A Vera, Sim. a- um show que a gente fez no Lugar Comum. Não, Lugar Comum não. No Hipódromo Up. Que ela fez um show super lindo nesse Hipódromo Up. E eu tinha acabado de vir de um trabalho também, que era um trabalho que eu considerava importante. Foi porque, sendo aluna da Vera, e tendo feito o Amor Bruxo em São Paulo, a Ana Morena, que é uma pessoa muito importante na história de São Paulo, né, a bailarina Ana Morena, Sim. me ligou e me propôs ir para Belém do Pará, fazer um trabalho Olha, que de legal. 10 dias. E era eu, ela e a Cíntia, que era uma grande bailarina também aqui no momento, né? E aí, quando ela me ligou, eu nunca vou esquecer isso, Ricardo. Eu lembro que eu falei para ela, eu falei, eu acho que você ligou para a pessoa errada. Porque ela falou assim, juro, ela falou, tem que levar um solo, uma patada de tango, uma patada de buleria. Eu tava na cozinha na casa da minha mãe, eu falei, ela não tá falando comigo, eu não tenho nem um solo, nem, não tenho nada disso, tenho nem roupa. Aí eu falei, Ana, olha, eu sou alta, eu tenho o olho claro. Ela falou, menina, eu tava trabalhando com você até ontem no teatro. Eu falei, mas olha, eu não tenho nada disso. Ela falou, mas eu quero. Uhum. Deu uma E travadinha, vai aí voltar. fomos para Belém. Ele deu uma travadinha aqui para mim. Aí eu vou fazer, mas eu quero que. Aí travou. E Aí ela depois falou, deu a eu pausa. quero que. Eu falei, olha, eu preciso ser muito sincera com você. Eu não tenho essa segurança, eu não tenho um solo, eu não estou nesse momento, né? Eu estava ali fazendo a minha aula. Ela falou, não, mas eu te vi em cena, eu quero que você vá, eu te ajudo. E aí eu falei, olha, eu não tenho juízo, eu vou dizer sim. E aí, 2 dias depois, 2 dias depois, lá fui eu para Belém do Pará fazer um trabalho com essas duas feras. A Ana estava vindo de Sevilha, a Cíntia também, bailarinas que já solavam. Então o show Qual era eu, Cíntia que você está falando? Cíntia Alonso? Cíntia Ruela. Cíntia Rueda. Linda, incrível, as duas incríveis, ritanésimas. A Ana estava vindo de uma temporada com a Juana Maia, sabe assim? Eu falei, gente, todo mundo do público devia pensar que o contato era eu e eu que chamei as meninas, né? Porque era uma diferença. Acontece, acontece às Só que vezes. assim, eu achei muito interessante ela me chamar, e aí a gente vai vendo também essa coisa da ressonância, né? Porque assim, trabalhar com alguém é muito além da experiência, né? A gente, ainda mais para uma viagem, né? A gente tem que ter muita empatia, muita verdade no processo artístico das pessoas, né? Se a gente vai para uma empreitada Sim. dessa. E acho que ela reconheceu em mim alguma coisa, porque depois a gente ficou muito tempo amiga também, e ela me ajudou lá. Só que quando chegou lá, Belém do Pará, estamos falando de quê? 20 anos atrás. Atrasou, chegou no hotel na hora do show. O meu coração, eu falei, gente, eu vou morrer. Eu segurava assim na cadeira e falava, não vou levantar daqui de jeito nenhum.
E tudo música ao vivo, pensa essa situação. Eu já passei por isso, de um solo, isso lá 20 anos atrás, né? E dividindo o palco com quem era 20 vezes mais experiente que eu. Então, eu saí dessa experiência muito bem, né? Porque elas me ajudaram. Então, assim, cada dia eu aprendi, eram 10 dias de show. Nunca vou esquecer, dava 3 horas da tarde, meu estômago já embrulhava. Eu falava, ai, meu Deus, tudo de novo. Vamos embora. E aí, quando eu cheguei desse trabalho, era justamente o Hipódromo Up. Então, eu já tinha uma patada de buleria violenta, que eu tinha aprendido com as meninas. Então, a Vera deixou eu fazer essa patada. Então, foi inesquecível esse momento, assim, sabe? Foi... E eu acho importante falar isso, que esses convites, esses encontros, são os afetos, né? E as gratidões que a gente vai tendo nessa caminhada, né? Como se estivesse caminhando numa estrada, né? Essa estrada chamada dança. E você tem encontros, e eles são muito potentes para te trazer força, né? Um vai trazer um chocolate, um Sim, vai trazer um abraço, sim. né? Então, eu sinto que esse encontro com a Ana, nesse momento, foi fundamental também para eu saber que eu queria ser profissional, né? Porque eu fiquei lá profissionalmente, trabalhando 10 dias de novo, né? Isso tudo vindo aí desse musical. E aí, quando eu voltei aqui para o Rio, que teve esse show do Hipódromo Up, eu senti que eu já estava com um outro fôlego, querendo ter mais material, né? Querendo avançar. E aí, a gente combinou uma viagem, né? A gente tinha uma viagem combinada para ir Eli, morar na isso. Espanha. Bom, a gente estava no papo lá, estava falando sobre Belém do Pará, do teu É que, desafio de, né, com solo, e chegou em cima da hora. na Depois hora, você né? chegou você chegou a comentar da gratidão de você, da gente ser chamado do nada e saber que a troca que vai acontecendo nesses momentos. A Sim. gente parou aí, E tá? eu acho que essa força... foram 2 trabalhos muito importantes para eu decidir ser profissional da dança, né? O musical e essa ida a Belém, porque aí esse trabalho com a Vera, que já era incrível, foi ficando cada vez mais forte, ela incentivando muito a gente, muito, sempre, a vida inteira, e que é uma gratidão imensa, né? Então eu sinto que realmente ela foi a professora que falou, vai dançar flamenco, sabe? Me deu todas as ferramentas necessárias para tanto para dar aula quanto para dançar, muito incentivadora mesmo de Aham. todos nós. E e aí ela fez esse grupo com nós 4, né? Que eu mencionei, a Clara, a Dani e a Flávia. E a gente, a partir desse grupo, a gente decidiu ir morar na Espanha, juntas. A gente fez O nome tinha grupo na época, ele. Ela chamava Quadra Flamenca, que é como chama lá a escola dela hoje, era Quadra Flamenca. A gente fazia Sim. parte do grupo, né? Como alunas dela. E, e aí, nesse momento, que era 97, né? Eu ainda estava na faculdade de Direito, a gente combinou de... Eu ia ficar um ano, né, de licença da faculdade, e era Flávia, Dani, eu e Clara. E elas foram primeiro. Clara, Dani e Flávia. Eu ia um pouquinho depois mesmo. Porque eu tinha que... Eu fiz miséria para conseguir. Vendi meu piano, fiz prova oral de direito penal, sabe assim? Eu acho Era amor importante mesmo a dizer, dança, né? acho importante dizer isso para a gente ver assim que tudo na vida tem esse empenho, né? Esse desejo que é algo que é uma chama mesmo, é o fogo, né? O fogo da vida. E, e aí o que aconteceu, uma coisa super importante da minha carreira, foi que uma semana antes de viajar, então eu fui me desligando de tudo, né? Da aula com a Vera, não sei o que, as meninas já estavam lá. Uma semana antes de viajar, eu fiz alguns exames, né? Porque eu ia ficar um ano fora, apartamento pago, tudo certo lá, né? Organizado. Eu fui no médico e descobri que estava com uma doença grave e não poderia ir. Eu Uhum. lembro desse momento que eu tive que ligar para elas e falar, olha, não vai rolar. Eu descobri que tinha um tumor na hipófise, no centro da cabeça. E aí, tipo, a vida de perna pro ar. Sim. Mas o que é interessantíssimo é que isso foi bom. Então eu estou aqui para te contar que essa história foi boa. Porque eu Há não, males que vem para o bem, né? A com gente tem que certeza, entender esse isso. É uma foi lição. maravilhoso. Eu não fui naquele momento. Isso foi, de alguma maneira, o que trouxe a espiritualidade para minha vida, né? Eu comecei a fazer vários tratamentos espirituais aqui no Rio, né? E, enfim, começar a ler, começar a ver outras coisas. E aí, depois de um tempo, eu operei, né? Uns 7 meses, mais ou menos. As meninas estavam lá, ou seja, naquela viagem eu não ia mais. Mas eu continuei mantendo o projeto de ir.
E aí tem uma outra coisa que é importante que vem na sucessão desses eventos, que foi que nesse momento que eu não fui, eu fiquei doente aqui no Rio, a Moura, né, La Moura, que era uma professora da Argentina, que viajava o mundo inteiro, vinha dar curso aqui, também muito importante no Flamengo Carioca, né, porque ela trouxe uma pegada muito O sevilhana. trabalho do Manolete, o trabalho dela tinha muito a ver com o Manolete. Muitos anos depois, veio para o Rio de Janeiro a Chua Alba, trazida pelo Renato Marques, e eu fui fazer, fui assistir, não fui fazer, fui assistir uma aula. Quando eu olhei assim, eu reconheci, gente, esse trabalho todo é do Manolete. É, Tanto é que eu perguntei a ela, você conhece o Sara Lamora? Ela falou, não, esse nome não. Mas de onde que ela é? Eu falei, bom, ela teve até, inclusive, uma temporada, o Carmo de las Cuevas, ela deu curso lá e ela sempre fala nos trabalhos do Manolete. Eu estou vendo que a sua linha de trabalho é igual a dela. Então, para mostrar também para os nossos colegas, que a gente vem falando muito da Tina, do Adriano, a gente não falou ainda do Gustavo Cancela, exatamente. né? Vou Que o falar. Gustavo foi o coreógrafo Não, do eu ia musical que falar você agora, participou, a partir desse né? convite. E a Sara, a gente teve um período que era Gustavo, Sara, Tina. Gustavo, não necessariamente nessa Sim, ordem, mas os três fizeram muita inserção aqui no Rio de Janeiro, muito. né? E aí o que aconteceu? Vamos Ela lá. estava dando um curso aqui no Rio. E aí minha mãe falou: ah, você tá aqui, vai fazer a aula, não vai acontecer nada e tal, porque tava todo mundo meio sobressaltado. Uhum. E aí fui fazer a aula, fiquei felicíssima, era uma aula maravilhosa, né? Uma aula muito flamenca, né? Eu sempre gostei de flamenco. Nossa, era um outro tempero, uma coisa Roots, né? completamente Eu diferente, sou bem né? aluna da Talegona, da Rona Maia, eu gosto dessa galera roots. E a Moura trazia isso, né? Trazia essa essência, essa força, né? Do baile feminino, assim, com baile feminino com temperamento. E fiquei fazendo o curso. Aí eu tenho um evento que eu acho que é interessante a gente contar, porque eu acho que tem a ver com o depoimento da gente estar sempre se reinventando, a gente está em tempo de quarentena, então nem sempre é como a gente gostaria, mas dentro de como você tá, tem sempre uma possibilidade de olhar algo bom. Sempre tem. Às vezes tem que Sim, tirar o óculos, às vezes tem que pôr o óculos. Mas tem. sim. E então, nesse dia que estava rolando esse curso, que foi o que de novo me animou, eu fui fazer uma ressonância magnética e eles injetaram o contraste no meu músculo. Eu fiquei igual o marinheiro Popeye. Na hora da aula. Então, que fiquei passada. Falei, gente, vou perder minha aula. Bailarina é assim, só pensa na aula. Vou perder minha aula, vou perder minha aula. Aí eu cheguei em casa e eu nunca vou esquecer dessa minha atitude, né? Eu pus uma blusa de homem grande, amarrei um monte de gelo e falei, eu vou na aula. Aí pus o braço para trás e falei, ó, tô com um probleminha aqui, mas tá tudo bem, eu vou fazer a aula. E a água pingando, a aula, eu dançando, a água pingando. Ó, força menina, é louca. Né? Aí no final ela veio falar comigo. Ela falou, o que que você tem? Aí a gente sentou, eu contei. E aí eu levei ela numa Uhum. casa que estava fazendo as operações espirituais na época, a gente teve uma experiência super forte. E a gente está falando de um momento, gente, que o telefone discava, né? Não só VHS, Sim, até telefone discava. E telefone fixo que discava. E aí eu lembro que foi um domingo à noite, ela ia para voltar para Buenos Aires, até a Mara, grande guitarrista aqui do Rio, ia nessa temporada com sei. ela. E, e aí ela ligou para casa da minha mãe e falou assim: olha, eu não sei nem se você pode ir, se você quer ir, mas eu me sinto esse chamado de te dar essa bolsa. Se você quiser ir para Buenos Aires amanhã, você vai ter um Olha. mês de aula de graça. E, e aí eu falei, a minha mãe falou, vai, porque Buenos Aires é aqui do lado. E aí eu me organizei, o Gustavo Cancela, meu amigo, ele me recebeu 15 dias na casa dele, 15 dias fiquei na casa da Fernanda Porto, também grande bailarina, que nessa época atuava lá. Sim. E aí fiquei esse um mês em Buenos Aires fazendo aula da Moura e conhecendo todo o cenário de Buenos Aires, de Flamengo, que já era. E aí, quando eu voltei de lá, que eu não tinha ido viajar, eu voltei para dançar, te busquei a Estela, em 97 ainda, e falei, eu quero dar aula. Eu vou dar uma aula que tem a minha assinatura. E aí eu comecei o meu trabalho. Então, assim, e aí um ano depois eu fui para a Espanha, né? Pela primeira vez, porque eu fui mais de 15 vezes. Então, assim, eu sinto que não ir naquele momento trouxe para mim talvez os valores mais importantes do meu baile hoje em dia. Então, às vezes, a gente precisa, então,
Eu acho que esse assunto tem muito a ver com a pandemia, né? Às vezes você é parado num ímpeto, num determinado momento, mas se você escutar o que está em volta, às vezes tem muita proteção e muita propulsão, sabe? Onda grande que A recua vida para dá os mais alto. sinais e você que tem que a vida dá os sinais e você que tem que reconhecer esses Eu sinais. sinto É que isso foi aí. uma propulsão, e aí quando eu viajei, fiquei depois morando lá um tempo. Eu já tinha o meu contato com a dança, dançar para mim é sagrado, é um estado de sacralidade, sempre foi. É algo que está Aham. muito relacionado à Com cura. quem que você fez, com quem que você fez aula lá na Espanha, Liane? Nossa, com todo mundo. Porque pensa, Aliás, o pessoal que vai para a Espanha, eu já vi assim, brasileiro quer devorar a informação, né? Não claro, importa né? quanto tempo, eu Não, quero que essa vez que devorar foi isso a primeira tudo. vez que eu morei foi em 99, né? Eu fui logo um ano depois que eu operei. Em 99 foi quando eu fiquei. Aí eu morava numa casa, quando eu morei lá, eu morava eu, Flávio Rodrigues e a Mara. Eu morava com dois guitarristas brasileiros. Assim, super interessante, né? O Flávio me levava em várias coisas legais. Então, assim, também era um outro tempo de Madrid. E é super interessante também esse olhar de quem vai, né? O Flamengo, ele tá mudando todo dia. E o cenário também, Nossa. onde as aulas, nesse momento, Amor de Deus era em outro lugar, né? Não era a primeira, mas era na Fray Luís de León, lá embaixo. Então, eu durante muito tempo fui todo ano, né? Então, foi muito estudo. Então, eu realmente fiz, sim. Mas eu posso te falar os principais, né? O Alfonso Louça, Talegona, a Fael Aliás, a Braz, Talegona ela é muito participativa contigo, né? Você chegou a muito. trazer ela algumas vezes aqui para o Rio de Janeiro. Não, a E Talegona é agora é isso que eu quero fantástico. saber. É isso Vamos que eu quero falar. saber de ti. Talegona é pedra Você angular da minha come... vida. Sim, tem muito da assinatura dela no seu trabalho, dá para perceber. É. Tá? Eu que fico de fora observando o trabalho, eu consigo ver isso, né? Quando eu gosto muito de um artista, né? Mas eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa empatia com o trabalho e vejo outra pessoa que foi cria desse artista, né? Ou ainda é aluno, eu vejo as assinaturas no trabalho. Então você tem muita assinatura no trabalho dela ainda, está muito Tem. presente. Tem coisas Vai assim que estar eu digo, sempre. isso aí é coisa da Talegona. Então quando a gente gosta muito de um artista, a gente tem essa identidade com ele, as impressões digitais dele ficam no nosso trabalho, né? Sim, Vai agregando para criar a tua assinatura. total. Porque você é um misto de vários artistas, mas você tem Sim. algo de identidade no seu corpo que se Não, a aproxima de Talegona, alguns artistas. já que a gente está falando disso, a Talegona foi o momento em que ela veio a primeira vez no Brasil em 2007. Olha que interessante. A gente estava falando de 97, a gente está falando de 10 anos onde eu já estava inserida num cenário Depois. profissional, né? E, e, e quando eu encontrei ela, que eu olhei para a aula, eu falei, eu quero essa confiança, eu quero essa força do baile feminino. Você viu que eu te falei isso duas vezes, né? Falei lá com a Moura, com a Tina, porque eu tenho atração por esse baile feminino que tem força, né? Que tem voz. E a Taligona traz essa força sendo muito feminina, né? E então, quando eu olhei a aula, eu falei, eu quero isso. E realmente é uma aula muito Gente, eu difícil. acho, cá entre nós, eu acho a Talegona a Carmen Maia do século XXI, porque é impressionante o que essa mulher faz. Eu E olho para ela, parece que eu vejo a Carmen. eu tenho uma relação com ela não só de amizade, né, de irmandade, assim, porque ela morou na minha casa, né, meses, assim, a gente tem uma relação de irmandade e muito respeito, né, muito agradecimento. E tem uma coisa que eu acho interessante da aula dela, é que é uma aula tão difícil, né, que eu até criei um nome para essa aula, é a pedagogia do impossível. Porque você aprende, mas você não sabe como. E ela leva você para o outro lado do rio, se você confiar nela, né? Você não tá vendo a margem, ela fala, pula. Aí você fala, mas eu não sei nadar. Ela fala, pula. E quando você tem essa coragem, ela é essa professora de transição, né? De te tirar de algum lugar, né? Não é uma professora que vai ficar falando, olha como você tá linda. É uma professora que vai fazer você mudar de lugar. E eu acho isso muito legal. Eu falei isso várias vezes com ela, porque ela dança tão bonito que ela poderia dar 3 ou 4 passos e se cansar menos, né? Como professora. Mas ela não quer isso, porque é uma Sim. coisa da alma dela. Ela quer que aquele aluno vá num lugar.
né? Então, a gente acaba criando identidade com algum artista, né? Esses ecos, né, aparecem do nada e você olha assim, é isso. Então, essa identidade, né, o Celan se aproxima de tal maneira que às vezes rompe essa distância do o aluno e o professor, né, o aprendiz e o astro. Então, quando você rompe essa barreira, chega a um nível tal que a troca é muito mais do que uma aula. Isso é Sim, comum acontecer entre os artistas, né? Então, cada um dos artistas que eu estou entrevistando teve essa mesma experiência que você teve com a Talegona, mas cada um com um artista diferente, né? E o sim, mais bacana é a mensagem, a informação, o código que esse artista deixou implantado nesse aprendiz. sim. Isso para mim é fantástico, porque você está pegou uma geração que já com um certo caminhar, vamos dizer assim, a carroça, o bonde já começou andando, enquanto a gente não tinha isso. Nós éramos limitados ao que tinha no mercado. Sorte Uhum. aqueles que não foi o meu caso, mas como o Robson, a Vitória, a Lúcia Caruso e outros, que conseguiram ficar muito colados com Mabel e Alberto e beberam de uma fonte que a gente não tinha. Né? E que Uhum. poucos tinham acesso. Né? Uhum. E estar ligado no Flamengo dessa forma, não desrespeitando nem ignorando, mas se focando somente no Flamengo, te dá assim, um pulso para frente, de uma maneira tal, porque você acaba arranjando mais tempo para o Flamengo. E acho que vale a pena mencionar que a gente tem outros colegas que conseguiram se dedicar às outras artes da dança espanhola, né? Isso Ricardo, não posso desvalida só fazer como. uma menção aqui? Oi, Tá aqui meu amigo Ciro sim, Barcelos falando aqui que eu coreografei o Dizzy Croquettes e realmente isso foi uma das coisas mais lindas como coreógrafa da minha apareceu vida. agora para mim. É um grande Apareceu aqui. artista, um grande flamenco. Que bom você estar aqui, amigo, que saudade. E Ah, realmente Ciro é uma Barcelos é uma coreografia pessoa que ela muito fica de conhecida. pé. E Ele tem um trabalho muito um bonito, beijo, muito te amo. bonito. Ele é um cara persistente no caminho da dança. Muito E isso, persistente. por exemplo, Né? ele está contando uma história maravilhosa, porque o Dizzy Croquettes faz parte da história, né, do teatro brasileiro, assim, de toda, é um peso muito, Sim, né? E de sim, repente ele me sim. convida para coreografar um número de flamenco inserido no contexto do Dizzy. Foi desafiador demais naquele momento. Entender como que a gente poderia criar esse lugar, né? Claro que ele já é flamenco de alma, fez essa ponte comigo. Mas era impressionante dentro do espetáculo do Dizzy, como na hora do flamenco as pessoas se colocavam de pé para aplaudir, né? Essa é a força do flamenco. Essa força Exato. é do Flamengo. Essa força é a força que a gente começou a conversar, que é essa força que vem de todo esse povo que está atrás da gente. Então, toda vez que a gente se move nessa direção, né? Você vê uma pessoa que nunca dançou flamenco, ela sapateia um pouquinho, ela já sente o fogo. Ela sente, né? Ela sente vida. Contagia, né? Então, eu Contamina, acho né? que Nesse isso é caso, essa a coisa que a contaminação gente é não mais. pode perder de vista nunca, sabe? Não, não. Esse Uhum, sabor à sim. vida, né? E eu acho que tinha isso nessa coreografia, que as pessoas realmente ficavam de pé. Ciro, saudades. Eliane, quanto tempo até você voltar? O Quadra, você ficou lá na Espanha e você voltou. Quando você voltou, a Vera não estava mais aqui, né? Não, mas aí eu já Ó, estava dando aula na... O Ciro tá mencionando aqui uma pessoa muito mencionada em quase todas as lives antigas, a Eula Rios, que foi foi professora da Vitória, olha só. Tá vendo? Comecei as aulas com a Eula Rios, vendo o Balé do Terceiro Mundo, fazendo aula dela. Então a Sim. Vitória também fala muito sobre a Eula Rios, né? Vitória, agora não vou me lembrar quem, mas provavelmente na entrevista que eu vou fazer com a Lúcia Caruso, ela deve mencionar também. Eli, é, Quando eu voltei da aí, Espanha, eu já estava dando aula na Dança Arte, né? Porque a gente falou daquele momento que eu fui sim, para Buenos Aires, que foi super importante. E foi tão importante que eu continuo tendo uma relação com Buenos Aires, né? Um lugar que eu vou muito trabalhar. Então, assim, ali se isso é criou no Dançarte foi o quê? 90 aí? sete. Quando 97? eu comecei a dar aula, Sim. eu busquei a Estela, né? Em 92 eu comecei com o Theo, 5 anos depois eu volto lá, o Theo já não estava. E Aham.
Sim. começo a dar aula, né? Me propus a dar aula e em 99 é que eu fui morar na Espanha, né? Então eu fiquei em 97, 98. Uma coisa muito importante de 98 também foi que a minha amiga Dani me pegou pela mão e era a primeira vez que a Rafaela Carrasco vinha no Brasil. E ela falou, você tem que ir. Eu tinha 3 meses de operada da cabeça. Eu falei, você tá doido que eu vou nessa aula? Ela falou, vamos. E foi muito bom, porque para perder o medo, né? E ali com a Rafaela, eu posso dizer que a Rafaela também é angular na minha vida, porque foram 10 anos fazendo aula com a Rafaela, assim. 10 anos com a Rafaela, 10 anos com a Taligona, assim, de Tem um bom continuidade. trabalho. Então, eu sinto Aham. que tem muita presença da Rafaela Carrasco nas minhas aulas, né? Eu uso muito o material dela, assim, maneiras de ensinar. Então, assim, é uma professora que eu considero muito importante na minha vida. E naquele momento, em 98, em São Paulo, no cenário paulista, eu nunca vou esquecer o primeiro movimento da aula dela, em que ela começou a mover o quadril, né? Isso é interessante da gente falar, porque naquela época, a gente dançava Flamengo sem mover o quadril, né? Era uma marcação mais suave, era outro corpo. E ela trouxe essa informação para o Brasil, tanto que vários profissionais são muito ligados a ela por essa informação desse corpo mais complexo que começou a surgir no final dos anos Eu não 90. sei se você vai se lembrar, eu acho que foi nesse período também, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Como você teve 10 anos com ela, eu não vou saber citar o ano especificamente. Foi anos 90 também. Não sei se você chegou a participar do Masterclass da Eva Yerba Buena no Teatro Sim, Municipal. sim. Então, eu me lembro de algumas informações que ela não estava interessada em dar passos, ela queria Sim, realmente mexer o corpo, né? Que é o trabalho dela é corpo, sim. né? Então, para ela, é mais interessante você ter o domínio do corpo do que você pegar trechos. Eu ainda me lembro disso. Mas a Então, eu me Eva, lembro olha, que eu vou ela, te falar, eu acho que era 2003, essa aula no Municipal. 2003, 2003. eu não vou lembrar porque eu não tenho esses registros, Posso mas te eu me contar, lembro de uma sabe por que que eu informação lembro? dela. Eu lembro porque eu estava indo para a Espanha no dia da aula. Ah, então, E melhor ainda. Aí, aí aí você eu vira minha falei, memória agora. eu não vou Ótimo. perder a aula. Eu fui para a aula com a mala Aham. em casa. Olha como eu sou fominha de aula. Eu fui para o municipal com a mala pronta, a aula demorando. Foi a única aula da minha vida que eu queria que acabasse. Aí saí correndo, Nossa. peguei a mala e fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, teve overbooking. Aí me pagaram uma grana e me mandaram para o Hotel Glória. Essa história é maravilhosa. No outro dia, tô na piscina, quem tá do meu lado? Eva Yerba Buena. Ainda troquei uma Ah, ideia. olha só, É verdade, é que surreal. coisa boa. É surreal. Essa aula é 2003. Essa aula do Municipal. 2003. Bom, 2003 a gente deu aquele salto, estamos Eu falando tava, do eu seu tava, a gente tava trabalho. de A gente noite não em Londres. falou dos cursos ainda, né? Mas quando você voltou de lá, você voltou para dançar arte, para dar aula, Aí eu né? voltei com força na Dançarte. Eu fiquei muito tempo. Depois que eu voltei Sim, de morar na Espanha, eu comecei a dar. Eu dava aula em uns 10 lugares diferentes no Rio de Janeiro. Eu dei aula na Dalau, que dei aula loucura. na Rede Sauer, dava aula aqui em várias academias de balé aqui em Copacabana. Teve um momento que eu estava nos 10 lugares, assim, e, e desenvolvendo um Loucura. trabalho forte. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer os espetáculos meus, né, da escola. A escola não Ah, existia, ah, ah. mas aí É isso isso foi. que eu queria. Antes do Estúdio Gesto, que a gente vai falar sobre ele, É, teve o outro grupo, Toca Madeira. É sobre ele que eu queria que você sim, falasse. Como que sim, surgiu o Toca Madeira? vou falar. Então, deixa eu só te falar desse ponto para a gente não esquecer. Então, antes do gesto chegar, quando eu estava nesses 10 lugares diferentes dando aula, eu comecei a alugar a Catsapá. Hoje em dia eu sou muito amiga da Gisela. Então eu alugava, eu era bem jovem, eu tinha 19 anos. Eu alugava a Catsapá, levava os meus alunos de todas as escolas e comecei a fazer os shows com música ao vivo. Porque eu participava também dos espetáculos da escola, mas isso foi no ano 2000, porque agora, o último ano, a gente comemorou 20 anos de espetáculo. Isso é muito legal, né? Assim, pensar nessa Muito. caminhada, né? Daquela época, quem eram os músicos que trabalhavam contigo? Era o Fábio, O tinha mais Fábio, quem? o Alan, o Fábio O Ninho, Alan, a Tisa, Diego Zarcon, sim, Alejo já estava, sim. Sérgio Otero O também, Alejo já estava nessa época. Aliás, eu tenho que entrar em contato com ele, a porque eu Georgia gostaria que ele também, desse depoimento. a Luciano Georgia, Georgia,
O Lu veio depois. O Lu e a Jorge vieram depois. Nesse momento tava Alan, Tisa, Diego, Alejo e Sérgio. Não, vamos dizer assim, seria uma primeira formação, então, dos É. músicos, Não, contigo. depois eles vieram, porque Sim. o Lu veio e tal. O Sérgio foi morar na Espanha, enfim, tinha Aham. sempre esse fluxo. Mas eu fiquei muito feliz agora, no final de 2019, de celebrar esses 20 anos de espetáculos, né, seguidos, assim, aí você vai começando a ver que tem uma linguagem, né? E esse ano a gente comemora 14 anos do Estúdio Gesto. Então, assim, 6 anos antes do Gesto nascer como fisicalidade, né? Ele já existia como proposta, né? Como proposta de trabalho. Então, esse ano a gente comemora 14 anos do Gesto e 21 anos maioridade nos espetáculos. Volta um tiquinho, que eu vou explorar o Estúdio Gesto. E o Toca Madeira, como é que ele Então, o Toca surgiu? Madeira surgiu nesse momento em que a Vera foi para São Paulo, as meninas tinham ido morar na Aham. Espanha, voltaram, eu fui depois, voltei, e aí a Tiz e o Alan surgiram aqui no Rio, né? A gente teve uma identificação, eles já tinham um trabalho maravilhoso, eles foram muito importantes na difusão do flamenco no Rio, Sim. muito, A Tisa muito. vai dar depoimento pra gente, viu? Os dois muito importantes, assim, Consegui. com esse ímpeto, né? De fazer, de realizar, de construir, né? Assim, eu sinto como sendo daqui Sim, essa força vindo dos músicos, que é rara, né? Essa força de produção vindo dos músicos sim, e sim. Eles propondo foram encontros, importantíssimos. assim, eu acho incrível, tá? E aí eles tinham um trabalho no lugar comum, que era um lugar ali em Botafogo, eles estavam fazendo um show chamado Conexão Espanha, e aí eu recebi um cartãozinho desses de visita e fui lá assistir. Fiquei passada, né? Falei, gente, vai ter cante no Rio de Janeiro, né? E aí a gente começou a trabalhar junto. E aí dessa união, a gente conseguiu um lugar para dançar na Lapa, um lugar que o efeito do pau de chuva era fritar batata frita, né? Aqueles buracos quentes. E, Verdade. e aí a gente estava dançando nesse lugar, fazendo um tablado, já com essa vontade, né? E aí daí veio a ideia de montar o grupo. 2000 e... Vamos dar o período 2000 e... Para a gente situar essa 2001, história. 2002. 2001, 2002. Tá, tá. Porque eu voltei em 99, as meninas já estavam por aqui, a gente se juntou, acho que conheci eles em 2000, Beleza. começamos a trabalhar. Aí, nesse período com Toca Madeira, qual foi o espetáculo que você mais Não, então, mexeu olha que contigo? interessante, a gente estava fazendo esse trabalho mais de tablado, de bar, e aí eu acho que o que é importantíssimo no Toca Madeira é a presença da Clara. Porque aí a Clara estava dirigindo na Sim. Globo, e aí eu liguei para ela, eu lembro do dia que eu liguei para ela do ônibus, aterro do Flamengo, uma amiga, você não quer... Ela não estava dançando nesse momento, eu falei, você não quer dirigir a gente? E aí ela falou, quero. E aí a gente conseguiu uma pauta, a Tisa conseguiu uma pauta no Cacilda Becker, que era um mês de pauta. Imagina hoje em dia você pensar um mês de pauta. É E, raríssimo, e a gente realmente. conseguiu um mês de pauta, e aí a gente juntou uma grana, se não vier ninguém, porcentagem de 0 a 0, um teatro público, num outro cenário, né? A gente tá falando, isso foi em 2002. E 2002, 2003. E aí a gente conseguiu uma foto no segundo caderno. O que aconteceu? Lotou a primeira semana. A gente fez história naquele teatro, porque nessa Maravilha. temporada a gente fazia sábado e domingo a gente fazia duplo. Então a gente não fazia, não só a Ótimo, gente fez um mês, maravilha, como a gente fazia 6 sessões por semana. Então, assim, foi um bombaço. maravilha. Um espetáculo chamado Solear, que era um espetáculo ainda sem grandes pretensões cênicas, né? Um espetáculo de flamenco, mas já com esse olhar da Clara, já trazendo a Ana Kutner para iluminar. Então, assim, foi criada uma Sim. linguagem. Né? E aí, na Uhum. sequência, a gente tem 3 espetáculos. A gente fez o Dois Duos, que aí a gente convidou o Fábio Rodrigues para fazer. E aí a Flávia já não estava, Fabinho de São Paulo, sim. né? E aí fizemos esse Dois Duos, que era com um poema do Ferreira Goulart, e ele leu pra gente junto com Paulo José, gravou, então assim, era bem conceitual Muito já. legal. Já um salto. E o mesmo salto acontece do Dois Duos para o Transitório, que é o último trabalho que a gente fez, que é belíssimo, né? Assim, tem um momento que a Clara teve muita clareza, assim,
O meio do espetáculo, que são os solos, a gente faz com iluminação de mão. Então, quem está dançando não sabe o que está sendo visto. Tem muitas questões lindas nesse espetáculo. E eu acho que vem desse Deixa eu te trabalho fazer uma da pergunta claridade autoral. sobre esse trabalho. Tem como as pessoas acessarem? Tem alguma coisa na internet que a gente possa Se ver, Eliane, desse botar Toca trabalho? Tem? Madeira, acha. Tá tudo lá. Ótimo, ótimo. Vamos Ano lá. passado a O gente estúdio, comemorou 15 anos de grupo. então, vamos devagar. Peraí, você está indo depressa. Eu quero explorar você, Eliane. Olha, aí o Toca Madeira durou uns 6 anos, 4 a 6 anos, pelo que eu estou entendendo, não é Não, isso? não, ele tá Não? durando até Ah. hoje. A Ah, gente, ótimo, ótimo. Quando que surgiu o Estúdio Gesto? o Né? gesto, Aliás, o gesto quando que você 2006. abriu o seu espaço e o que que deu origem a esse nome? 2006. 2006. Eu queria um nome que não tivesse só relacionado ao flamenco. E eu já fazia, eu sou pesquisadora em dança, né? Eu fiz mestrado em dança contemporânea, né? A Bia, que estava aqui, é uma das áreas que eu atuo e eu gosto muito. Agora eu estou já no doutorado, começando o doutorado, de pesquisa em dança como um geral. E os estudos do Uhum. gesto é uma linha de pesquisa muito forte na dança, né? Tem muitos livros sobre os estudos do gesto dentro da dança. Então veio daí, dessa ideia de gestar, de estar sempre com o corpo em estado de invenção, né? O meu projeto de mestrado chama o corpo poético, o corpo da poiesis, o corpo em estado de invenção. Então, eu acho que o gesto, ele traz isso, né? Esse gestar, então veio daí, de ter um nome mais aberto, que tem a ver com o pensamento da escola, né? E aí, gente, Eliane tem, não vou dizer grandes produções, mas uma atividade muito constante com o estudo gesto. Desde que eu me lembro da existência do estudo gesto, eu sou um cara péssimo para data, Eliane, por isso que eu pergunto sempre, tá? Por mais que eu pesquise, está aqui, mas na hora eu não lembro. Então, desde que eu me entendo conhecedor de você como uma ativista, entre aspas, assim, uma fomentadora do flamenco no Rio de Janeiro, as suas produções são sempre constantes, né? E o mais interessante é que nenhuma delas está fora do contexto. Então eu vejo assim que todo esse trabalho paralelo que você teve, você inseriu e de alguma forma você está passando esse conhecimento para os seus alunos. Você está abrindo um horizonte que a gente não tinha no passado, que a gente era muito fechado para esse tipo de conhecimento. Quer dizer, você agregou a dança contemporânea, os outros ensinamentos, as suas pesquisas todas, tudo inserido dentro do flamenco de uma maneira que você não descaracteriza a arte. Acho que o mais bacana disso tudo, que era onde eu te perguntar sobre as fusões, infusões e confusões que a gente vê por aí, é de como você conseguiu trazer todo esse conhecimento externo, agregar ao flamenco sem fazer essa distorção, né? Por mais que a gente veja as inovações, né? Que eu vou fazer quase 40 anos de flamenco. Eu estou com 36 anos de dança e 32 dando aula. Então eu vejo assim, que o Flamengo passou vários níveis, várias curvas, vários senos e cossenos, né? Quando está lá embaixo, é loucura, é um fervilhão de coisas, é como se jogasse tudo no caldeirão, de repente ferve, e o que está aqui em cima é a nata. Mas se a gente tirar um meio caminho disso tudo, tem uma linha reta, que é um meio campo disso tudo, e você consegue fazer isso de uma maneira muito legal, muito bacana, né? Então, o Estúdio Gesto tem trazido essas inovações, essas inserções, sem descaracterizar o Flamengo. Porque eu vejo vídeos seus. Eu, infelizmente, não tenho tido a oportunidade de acessar, porque eu moro numa região muito distante, e o problema nunca é ir, o problema é sempre voltar. Porque aqui eu viro, desculpa, vivo numa zona de guerra, né? Mas isso é um outro papo. Então, era isso que eu te perguntar agora. Como é que você enxerga essas interferências de outros estilos dentro do flamenco? O que, que você considera bom e o que você considera ruim nessas interferências? Eu acho, Ricardo, que a gente volta naquela fala. Eu acho que a força do flamenco, ela é por si. Então, assim, se esse artista... Vou te dar um exemplo que eu acho sensacional.
Chael Galvão, Rocio Molina, dois, por exemplo, que são bem contemporâneos. Eles são tão potentes no que fazem que nem quem não gosta consegue não gostar. Porque se você vê ao vivo, é muito contundente, né? É além da ideia. Então, eu sinto que eles foram muito longe. Acho que os dois são flamencos do próximo século. Mas eles não deixaram essa essência do flamenco, que eu chamo dessa vitalidade, desse fogo, dessa força, dessa ancestralidade de trás. Pelo contrário. É dessa força que eles pegam o pontapé. E eu acho que essa força não é uma força localizada, ela é uma força da alma de cada artista, né? Assim, da sua própria potência. E para isso você tem que fazer muito mergulho, muito estudo de você mesmo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que é um exemplo feliz, que você falou da escola, por exemplo. Faz tempo que eu virei aromaterapeuta, né? Então, desde que eu virei aromaterapeuta, eu tenho óleo essencial na aula de dança. Por que seria bom? Porque o aluno, quando chega, ele chega estressado. Tem várias coisas que são travas do nosso inconsciente, que a gente não consegue simplesmente na aula de dança liberar, né? São muitas coisas. Então, só de perceber nesses 5, 6 anos que a gente tem aula direto com óleo essencial, a gente percebe essa mudança, né? A gente inseriu o uso do óleo na hora do show, tem floral, a gente tem apoio de floral. Então, assim, eu sinto que a gente tem que pensar a cada um como uma árvore da vida, como uma complexidade. A gente não pode mais se pensar nessa altura do campeonato, sabe? Pandemia, bailarinos pensando em músculos, né? A gente tem que pensar em potências. Uma das coisas que eu fiz no mestrado foi estudar um francês que eu adoro, chamado Hubert Godard. E ele tem um estudo de que se você não altera o pré-movimento, movimento que eu estou sentada, eu estou pensando em levantar. Já tudo aconteceu aqui. Então, toda transformação qualitativa de movimento acontece no pré-movimento, porque o movimento já aconteceu. Então, por exemplo, se você tem uma péssima memória de um ensaio, de um aprendizado, o seu músculo desliga sozinho. Por isso que você não consegue mudar. Porque já existe um circuito ali, como se estivesse suturado, né? Machucado. Então, eu sinto que a gente precisa, e essa é uma proposta mesmo do gesto, é uma dança que propõe autoconhecimento. Para você ter essa potência em cena, você tem que estar se amando muito, né? Você tem que amar o que você faz, você tem que amar os seus companheiros. Parece simples, mas não é. Porque a gente sabe que tem vários cenários de competição e tal. Então, eu sinto que isso é uma das coisas que mais me traz alegria dentro do gesto, é que existe muito companheirismo, né? Assim, as pessoas, as bailarinas se apoiam muito. Então, num cenário de pandemia, agora você sente isso, sabe? Essa alegria do encontro. E eu sinto que a arte... Eu compreendo. Pode falar, desculpa. Eu sinto que o Flamengo... Eu compreendo que você... Ele vem dos bailes você de sente Candil, né? Daquele fundo de quintal. Sim. Sabe? Essa áurea, essa fumaça, a gente não pode perder. Por mais complexo, contemporâneo que seja, eu adoro o flamenco pela sua potência de dança de rua, de dança do povo, né? Que tem essa sabedoria. Então, eu sinto que a fusão ela vai ser assertiva se os intérpretes tiverem com o seu fogo aceso. Aí vai ser bom. Entendi. Eu compreendo isso tudo que você fala, porque eu tive uma experiência bacana, foi onde eu percebi que, apesar de ser uma dança, uma arte muito individualista, você pode trabalhar no coletivo. Eu fiz dança contemporânea, quase 2 anos, né? Mas no intuito de fazer um trabalho de corpo e investigar um caminho que eu desconhecia, e eu gostei muito, porque você tem que se despir de barreiras, né? E quebra esse tono de que ele é individualista, porque você tem que estar com o outro, você tem que ser parceiro do outro, como bem colocou a Vitória, você tem que ser cúmplice, né? Então, quando você tem essa construção junta, muda um pouquinho essa visão, hoje eu posso dizer um tanto quanto antiquada, de que Flamengo ele é unicista. Não. A forma como você expressa é unicista, mas o sentimento acaba se tornando um coletivo. E né? até porque no Porque cenário quando você... do tablado, você não consegue fazer nada sozinho, né? Você já tem que ter cumplicidade. Sim, você tem que estar com... Sim, exato, exato. A gente, eu falo para os meus alunos, o instante que você tem aquele momento flamenco, seja no teatro,
que é uma coisa mais elaborada, ou seja, num tablado, que é assim, é o que você conhece, você mostra, né? Todos têm que estar pensando igual, tem que estar sentindo igual, né? A gente cria esse clima para que a gente compartilhe das mesmas emoções. Então não dá para dizer que ele é tão intimista assim, porque você, quando se expõe ali, você não se expõe sozinho. Sim. Né? Você tem um grupo atrás que palmeia para você, vamos especular nesse assunto, um grupo de palmeiros, você tem um ou dois cantadores e você tem os músicos que estão junto com É a você. mesma coisa. Né? Não é? Então, não tem como você separar um do outro. Não dá para você dizer que eu vou aprender cante, depois eu coloco. Não tem como. Então, para quem estuda arte flamenca, tem que estudar o coletivo. Não Sim. tem como você Não, trabalhar de outra forma, esse né? improviso de tablado de verdade, né? Assim, eu quero até outra coisa que foi muito importante na minha carreira foi os convites da Yara Castro para dançar lá em Madrid, né? No projeto dela, o Brasil Flamenco, que é uma coisa muito legal, porque assim, a gente não tem essa possibilidade de ir lá dançar, né? Então, de repente, você tá, claro, num projeto organizado por ela, mas assim, com artistas de lá. O tablado que eu dancei cantou Sim. El Falo e bailou o José Maldonado. Então, assim, você está inserido num cenário de um tablado de verdade, onde você vai poder ver como acontece esse improviso na real, que ninguém te conhece. A gente dança em Buenos Aires, dança em Buenos Aires a última vez, os músicos chegaram na hora do show, a gente nunca tinha visto na vida. Então, assim, Uhum. eu acho que esse cenário do tablado, se a gente for pensar em artes cênicas, em complexidade de conexão em artes cênicas, é uma das coisas mais complexas do mundo para todos os envolvidos. Porque você tem um compasso, Com certeza. você tem o cante que tem que respeitar, todo mundo tem que se escutar muito. Então, assim, eu acho esse cenário do tablado uma coisa muito magnífica. E isso vem de lá de trás, né? Desse impulso de dançar, impulso de cantar, impulso de tocar. E eu sinto que a gente tem que sempre retomar essa força vital que nos trouxe até aqui, né? Por que a gente está conversando sobre o Flamengo Carioca? Porque a gente ama o Flamengo, a gente ama dançar, Sim, né? sim, A gente sim. não pode É perder isso que eu essa quero, é pulsão. o que eu quero, é o que eu quero de vocês. Cada um de vocês deixa esse registro, né? Ele, é, a gente falou sobre, acho que tudo. Eu queria que você contasse agora, então, dos movimentos de internacionais aqui no Rio de Janeiro, que você contasse um pouco, porque no princípio você estava mais como participante, como eu, depois você começou a ajudar nessa produção, de trazer. Como é que é isso? É que logo no Né? início eu sinto que esse movimento, fora aquele momento que a gente já falou, né, da Tina, da Moura e do Sim, Gustavo, né, esse momento, o Adriano, que a Vera trouxe, eu estava sempre muito envolvida com as professoras que traziam. E, e é interessante que nessa primeira etapa, a Tina depois muitas vezes ficou na minha casa, né? Então a gente ficou muito amiga também. Eu estava sempre muito envolvida, participando, mas de alguma maneira já apoiava na produção, né? E a Moura aham, ficou muitas temporadas na minha casa também. E aí, logo depois, quando teve esse outro momento, que foi a Rafaela Carrasco, eu fiz junto com a Alan e com a Tisa. Né? A gente trouxe a Rafaela uma vez para o Rio. E logo depois eles fizeram o Conexão Espanha. Então, assim, na verdade, eu não estava produzindo, mas eu estava junto o tempo todo, né? Apoiando, levando os alunos e com a escola já. Aí já, a primeira vez que a IMA veio foi em 2006, né? Que teve um teste e isso. tal. Então, foi o ano que eu abri a escola. Então, assim, eu me sinto muito parceira deles e sinto que esse movimento que eles fizeram transformou o cenário carioca, porque não só os professores saíam, mas os alunos todos podiam fazer aula, né? Isso é muito importante. E aí, percebendo isso, Diminui a distância, né? Acaba é, diminuindo uma distância. Parece que nós, artistas, somos inatingíveis. A sim, mesma visão que a gente tinha no passado dos artistas, hoje a gente passa para os nossos alunos. Nós não somos inatingíveis. É só correr, ir junto, né? Caminha. Eu digo assim, que no trabalho com o aluno, a diferença entre nós que estamos ensinando e aqueles que estão aprendendo é o quanto de chão a gente já correu. sim, até porque a gente acredita, eu pelo menos, muito nessa coisa dessa horizontalidade, né? Dependendo do assunto, você me ensina, eu te ensino, e a gente tem uma Sim, horizontalidade de aprendizado, né? sim. Que é o que se chama entrelaçamento quântico nesse estudo aí que eu estou fazendo, que eu te falei da física quântica. E,
Mas o que eu estava te falando agora, dessa coisa internacional, o Alan, uma coisa que eu acho muito importante desse trabalho da Tisa e do Alan, deles serem músicos, foi que eles não só trouxeram para cursos, como eles trouxeram para show. E isso, então, foi um movimento pioneiro no Rio, diferente de São Paulo. Uhum. Sabe? Essa coisa da gente fazer o show com um artista internacional. Então, o primeiro foi Com o artista. a gente fez com o Paul Vaqueiro, a gente fez Sim. no Carlos Gomes. Depois a gente fez com a Ima, que foi uma experiência inacreditável, né? Porque ela, assim, eu acho que é uma das maiores maestras do mundo de tudo. Eu sou suspeito para falar, eu não vou falar nada Acho muito porque importante de sou tudo para suspeito. mim, assim, muitas coisas do material dela na minha vida, assim, eu sou muito grata a ela, assim, ela é uma pessoa muito importante aqui no Rio de Janeiro também, assim, né? Junto com o Domingo Ortega. Sim, isso que eu falo, os irmãos Ortega são muito, eles E, marcaram muito. e um É. pouco por isso, porque na verdade é interessante, porque a sugestão de trazer o Domingo Ortega veio da Dani, minha amiga, que estava dançando com a Vera, que sugeriu, porque no momento que ela estava em Madrid, ele estava lá. Então, assim, foi a própria Dani que apresentou a Rafaela Carrasco para André Guelpa. Então, assim, tem esses movimentos, né, mais humanos, do que depois vai virar 10 anos de trabalho, né? Então, Nossa. eu participei de todos esses cursos e shows com a Tiz e com a Alan. Então, a gente fez Paul Vaqueiro 2 vezes, depois a gente fez com a Ima, depois a gente fez 2 com a Ima, depois a gente fez com a Ima, eu, domingo. Assim, muito tempo, né? De cursos, de Tem uma espetáculos. escola deles aqui, sim. É fundada a Tem até escola uma música deles aqui. da Tereza Máximo que falava que chamava Imaculada Folia, né? Porque começava a semana, a gente adora isso. Aliás, domingo, deixa eu ver, domingo é Tereza Canário que vai estar aqui com a gente, Muito bom. tá? Ela vai contar as histórias, ela tem muita história para contar, Imaculada olha. Folia. E aí teve todo esse percurso. E aí, no momento em que eu me encontrei com a Talegona, em 2007, eu fiquei com vontade de trazer ela para o Rio. Ela ainda estava vindo, né? E depois ela me procurou. E aí comecei com a Carmen, aí vim trazendo, aí criei essa ideia de residência artística, que a gente ainda não tinha feito. A gente Sim, teve 3 meses no GES, como se a gente estivesse em Madrid, né? Fazendo aula de profissional de manhã. Então era um delírio. Então, assim, isso também fez muita diferença. E aí a gente começou a produzir com ela no Teatro Net. Foi um showzaço que a gente produziu. E depois teve show em São Paulo, Ouro Molido, já em parceria com a Lei Calaf, mas em função da residência aqui. Fiquei esse período bastante longo com a Carmen. E entendendo que para a proposta da escola é importante que esses artistas internacionais interajam com os alunos, né? Então, assim, tenho parceria com a Cristina Aguilera, né? Com o Michel lá do Sul, com a Feira Flamenca. Então, quem vem na Feira Flamenca acaba vindo aqui para fazer uma sim. masterclass. A Carmen Ledesma, enfim, muitas pessoas, o próprio Farruquito. Então, assim, a gente tem nesse cenário de internacionais, assim, a gente trouxe bastante gente, mas nessa pegada de sempre eu peço alguma coisa muito ligada aos alunos e ao que a gente está estudando, a nossa filosofia, pensando nisso, né? Pensando nesse crescimento coletivo. E na Deixa eu te importância falar. também de a gente fazer aula, né? Uma pergunta para você, que eu acho que é uma qualidade que você tem, por toda a sua história, eu tenho observado, e hoje eu constato na entrevista, é que barreira para você não existe, né? Então, assim, tem uma barreira, ok, ou eu quebro ela, ou eu passo por cima dela, ou eu contorno ela. É o que eu enxergo em você, né? Não Animada. existe. Sim, você sempre teve essa energia, né? Hoje eu ainda vejo essa energia mais potente, no sentido de que você tem a consciência da existência dela. Então, ok, não dá para fazer hoje, eu vou fazer, mas não hoje, mas eu vou fazer. Né? A persistência que eu acho que é o mais bacana, né? Existe um postzinho que rola na internet, eu adoro ele, né? Que é insistir, persistir, para nunca desistir. Sim. Sabe? Que eu acho que é o lema que eu levo, né? Levando em consideração que cada artista tem a sua oportunidade, né, e também tem as suas dificuldades, eu sempre penso nisso, porque oportunidade para largar o Flamengo eu já tive. Mas não, tudo que eu faço na minha vida, não sei o que acontece, como você bem diz, aquela coisa de você imantar isso, volta de novo. Então, ok, eu vou.
Até onde você vai? Não sei, não conheço o limite. Limite para mim é quando o corpo diz, não Mas dá. eu acho que já nesse momento nunca mais vai sair, né? Eu tenho, Não, não sai mais. eu tenho um pensamento, assim, até acho que em relação aos alunos, em relação à potência que é o Flamengo, assim, eu respeito muito essa arte, né? Eu acho que o Flamengo, ele é muito avassalador. Ele, quando entra na vida de alguém, ele é Nossa. avassalador. E no público também, a gente tem um trabalho no gesto que eu considero muito importante. A gente dança nos asilos, nos orfanatos, chama Gesto Solidário, né? E é um trabalho também de continuidade. O orfanato que a gente dá aula, a gente está lá Olha, há bacana. 22 anos, né? Então não são 2 dias. É um trabalho que, para mim, ele é muito pilar. Levar o aluno para ele entender que a dança pode ser esse amor em movimento, mas de verdade mesmo. E você precisa praticar. Você não pode ensinar alguém a dançar se ela não dança, né? Então, e tem muita gente querendo receber. Eu acho que num cenário pós-pandemia também, a gente precisa repensar, dançar essa dança na rua, ter essa afetividade pelo que a gente faz, né? Isso não quer dizer que a gente vai ficar menos profissional ou mais profissional. Não, não, de jeito Então, nenhum, ao pensamento contrário. antigo. E eu acho que eu sinto que a força do trabalho do gesto tem a ver com esse gesto solidário. Agora a gente fundou um coletivo, que a gente vai lançar agora, um coletivo sobre o feminicídio no mundo. E eu encontrei Olha, pessoas que trabalham com o Flamengo e mulheres em situação de violência. Por quê? Eu considero que o Flamengo é essa medicina, né? Então eu digo, se a gente chegou até aqui no Flamengo, é por algum motivo. Ninguém chega aqui de bobeira. Né? sim. Se você encontrou lá o Theo, se o Flamengo, eu tô aqui, as pessoas que você está conversando, os nossos Aham. alunos. Então eu sinto que tem um chamado, né? Assim, é algo que toca uma nota, uma lira muito profunda lá na alma. E que a partir daí você pode trazer à tona qualidades que são inerentes à sua alma, né? E cada um tem uma beleza. Se você olha um quadro flamenco, você vê pessoas tão diferentes, dançando tão bonito. Então, acho que uma coisa que é muito importante é a gente acabar com isso de quem dança melhor. Porque todo mundo, a pessoa dança tudo dança Exato. bem. Pode Eles ser que você não chegam. seja capaz de ver. Esse é um problema seu, que Sim. está com pouca beleza na sua alma. A Mas gente já chegou num patamar que isso é uma coisa que me perguntam, né? Aonde que eu encontro esses limites? Eu digo, gente, o limite ele é muito extenso. O Flamengo é uma esfera tão gigante que sim. tudo que está dentro é Flamengo. Só que você não consegue dominar tudo que está dentro. Então, para você enxergar o limite para dizer o que está fora, também é complicado. Na E essa verdade, não tá, né? Esse limite ele não existe, né? Porque Pois é, ele fica em expansão o tempo inteiro, né? Então, você consegue perceber, entre aspas, o tal limite quando você vê aquela coisa condensada, né? A distância. Mas quando Mas eu você acho chega que o perto, limite, não ele é tem, né? sempre um óculos de alguém, né? Qual é o limite da Rua Silmalina e qual é o limite da Rua Ana Maia? Sim, São dois monstros, né? Então, assim, se a sim, gente olhar para o limite, a gente vai sempre correr algum risco de deixar alguém de fora. sim. Então, assim, eu acho que se a gente pensar num olhar sistêmico, né, como da constelação sistêmica, que é uma coisa incrível, do Bert Hellinger, de muita cura, a gente pensa, o Flamengo é a nossa família ancestral, então a gente não pode deixar ninguém de fora. Todo mundo, a gente tem que tomar a força de todo mundo, né? Assim, respeitar tudo que é diferente. Pode ser que não seja do seu afeto, que aquilo não te dê tanto prazer, mas tem valor, né? Você não Então, pode tirar o valor. depois desse papo inteiro, nem sei quanto tempo tem, eu já perdi aqui, que a gente se interrompeu algumas vezes e vai me avisar aqui. Com essa experiência bacana que você tem contado, eu quero que você me diga assim, quando que uma pessoa pode começar o flamenco e até onde ela pode ir? Para quem vai estudar flamenco. Ela pode começar sempre. E se ela estiver interessada agora, já em casa, movendo, se conectando à alma dela. E se a gente está falando desse Flamengo que a gente está falando, uma vez que você começou a se mover, você nunca mais vai parar de se mover. Não há limite. Porque você não dança quando Obrigado, é isso aí. Não você existe dança limite. para sempre, né? Assim, todo bailarino é um bailarino de alma. Então, assim, quando a gente vai para o estudo da dança, quem escreve sobre a dança, quem está dentro da dança, está sempre dançando. Não há Uhum. limite, não há limite para nada. Esse limite é o óculos que a gente tem que tirar ou colocar. Se não estiver muito confortável, tem que trocar, né? Porque a gente nasceu para ser feliz, todo mundo nasceu para ter o brilho, ninguém nasceu para não brilhar.
E todo mundo tem uma potência. Só que se eu olhar para o lado, eu vou me distrair com a potência do outro e não olho para a minha, né? Exatamente. Isso é um cenário claro de um tablado. Se você olhar a potência de cada um, ela só pode acontecer naquele corpo. Mas se você se comparar, você vai para a sua falta, né? Tem uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, eu tô acabando, a gente vai lançar um curso que é o Flamenco e os Chakras. A gente está experimentando na pandemia, nas aulas. E eu sinto que esse Uhum. lugar do artista é esse terceiro chakra, o fogo da ação, né? O Flamengo é muito isso. Eu faço, eu aconteço, eu chego, eu vou. E a ação que está aqui na boca do estômago, ela está separada da expressão, que é a sua voz como artista, pelo coração. Então, para você ter voz, você precisa se dissolver no seu coração, sem correr o risco de sumir. E aí, a única maneira de você expandir. E aí, você vai ter uma voz que não faz força para falar. Então, eu sinto que a gente no Flamengo tem terra, tem água, tem fogo. Chega aqui, aqui onde você sabe os passos, é aqui onde você tem a coreografia e você tem a roupa. E você pode Sim. parar aqui. Nesse lugar, se você não ousar entrar no seu coração, um dia você vai acordar falando, eu danço muito bem. O outro dia você fala, eu danço muito mal, não vou. Eu danço muito bem, eu danço muito mal. Você desloca a sua força para o outro. E aí, essa potência que era para te fazer feliz, né? Você veio, trouxe a arte para que ela te fizesse transmutar no mundo, que ela tivesse uma pessoa feliz, ela te faz infeliz, né? Porque o artista é o trabalho da vulnerabilidade. A gente sai todo dia para vulnerabilidade, né? Nosso trabalho é esse. Sim, Estar vulnerável. concordo. Então, se a gente ficar vulnerável, deslocando força para o outro, você adoece, né? Olha, isso que você fala, a gente fala as mesmas coisas com palavras diferentes, né? Que é quando você. Eu acho que alguns pronomes possessivos não deveriam nem existir, sabe? Porque o Flamengo não é meu, né? Eu não tenho a posse dele, né? Eu participo dele. Então, Sim, ao aluno, eu digo assim: nunca coloque no colega, no outro, no professor, o projeto do que você quer ser. Acho que sim, primeiro você tem que olhar para saber que você pode ir muito mais longe do que aquilo que você enxerga, né? A gente tira o óculos para isso. Só... Então, assim, a partir do momento que você se olha como um indivíduo potencial, não há sim. barreira para isso. E eu sinto Né? que, por exemplo, esse trabalho com os óleos essenciais, com os florais que a gente faz no Estúdio Gesto, vão tirando esses entulhos. Então, a gente vai conseguindo chegar mais perto do aluno, do que é potência nele, né? E aí tem alguns casos de sucesso, a gente já tem alunos que viraram aromaterapeutas porque usaram os óleos na aula, né? Então, Olha assim, que eu bacana. sinto que é algo que caminha por si. E tem uma. Você falou agora também de sucesso, e assim, uma alegria que eu tenho é a Lise, né? Minha aluna que está em Madrid arrasando, e que é uma relação de amor que eu tenho, né? Com essa grande artista, ela está estourando lá, é uma linda pessoa. E eu sinto que a outra muito importante também para mim é a Guadalupe Torres, que é importantíssima Uhum. professora, pensando nesse cenário madrilenho. E eu sinto que a gente tem que colecionar mais afetos, né? A gente tem que estar mais disponível para encontros muito delicados. E que são esses encontros que a gente está na nossa estrada dança. Tem algumas pessoas que vão se despedir, tudo bem, foi lindo caminhar até aqui. E outras que vão entrar, né? E um traz um pão, o outro traz um vinho, um dá um abraço. Só que essa caminhada tem 5.000 anos. Não tem a idade do nosso CPF, né? Então, Uhum. eu acho que a gente precisa estar num estado mais amoroso de Tá. dança. Ele, continuando o nosso papo, quais são as suas inspirações atuais no flamenco? Nossa, muitas. Mas eu acho que essas continuam, né? A Talegona, a Guadalupe, a Juana Maia sempre. A Juana Maia sempre. A Juana Maia foi a professora Uhum. onde eu me senti flamenca a primeira vez, assim. Tipo, eu vou conseguir, sabe? Eu chorei na aula. Então, assim, quando eu trouxe ela no Rio, foi a realização de um grande sonho. A Juana Maia, Taligona, Guadalupe, Rafaela, essas. Mas eu vou dizer, a minha maior inspiração no Flamengo hoje em dia é a alquimia. Porque está muito ligado a reconhecer a potência dessa história que não está contada.
dessa capacidade que o Flamengo tem de fazer magia, sabe? De Aham. transmutar, né? Você vê um baile por solear que dura 10 minutos, a pessoa entra com aquele peso e sai por bulheria. Você tem 10 minutos para dar conta de todo aquele peso. É A muito gente não percebe. forte isso. E às vezes a gente não percebe que o tempo passou, né? Se a É. pessoa está com esse Eu sinto estado emocional na que o que tem flor mais da me inspirado pele, né? é a própria história do Flamengo de juntar tantos povos, né? Nesse momento que a gente está com aeroportos fechados, essa sensação de que não tem etnia, são todas. Judeus, sefaradis, árabes, ciganos, Exato. nós, todo mundo, todos que somos nós. Condição única é ser humano. Não tem Sim. outra diferença, né? Acaba-se tudo que determina quem é você, aonde você vive, status Essa quo, acaba potência, tudo. tomar essa força para nós e que a gente possa fazer coisas que gerem movimento no outro, sabe? O Flamengo é um fogo. Então, esse fogo pode paralisar o outro ou ele pode impulsionar o outro, né? Eu posso sair para dançar para te mostrar tudo que eu sei e eu posso te paralisar. Ou eu posso Aham, sair para encontrar com você, te abraçar, fazendo a aham, mesma coreografia. E aham. aí, a segunda maneira causa movimento nas almas, na sua e nas outras. Você já começou a responder, mas eu vou insistir um pouquinho mais. Depois de tanto tempo, com toda essa experiência, é a pergunta que eu tenho aqui. Você começou a responder, achei que ia continuar, mas vou frisar. O que é o Flamengo para você, Eliane Carvalho? Vida, amor e potência. Nossa, é uma síntese que engloba vários pensamentos. Eli, Amor e que potência. tipo de E a gente recomendação? tem que dividir isso quando a gente dança. Lembrar disso. Lembrar por que você está ali. Qual é a sua responsabilidade como artista nesse mundo. E isso eu acho que, se já era importante, pós-pandemia é nevrálgico. Por que E, você se move? Né? Uma pergunta da Pina Bausch, mas assim, o que te move? O que te leva até ali? Né? E quando a gente está em paz com a gente mesmo, com a nossa arte, você tem contentamento. Então, quando você baila, em vez de dividir medo, você divide contentamento que gera amor e movimento. E isso é um bom contágio, né? Se a gente está falando de um mau contágio, é um bom contágio. sim, 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 sim. Então, A eu minha sinto que preocupação agora é que, pelo andar da carruagem, a última parte da sociedade liberada vai ser para os artistas, né? Os lugares onde tem artista, que é cinema, sim, mas teatro, né? a gente tem que pensar a cada dia e eu acho que a gente vai inventar novas coisas. Eu acho que a gente tem que estar com essa cabeça Criatividade total. é a outra potência. A criatividade que eu digo, gente, isso não pode ser um limitador. Não, Existe um atributo do artista que é o que o caracteriza como artista, é o tamanho do seu potencial criativo. Então você sim, não pode se limitar àquilo, né? sim. É um novo desafio. Então a gente vai passar por um estágio de renovação e de inovação, Sim, porque é tudo total. muito diferente, A né? gente vai ter que mudar a maneira que a gente se reinventa. O pilar vai ter que ser outro. Exatamente. Eliane, quais as recomendações que você deixa para quem segue o Flamengo, para aquele que está ingressando agora? O que que você acha interessante para essas pessoas? O que que você gostaria que despertasse nelas para que, ao entrar, elas realmente continuem? Né? Não Quais as... esqueçam a força que vocês têm na alma. É com elas que a gente, é com essa força que a gente baila. Então, o passo, eu sempre digo, o passo é algo que você vai espremer a sua alma. Então, assim, não busquem nos passos algo que está dentro, né? E acreditem na potência, na própria potência. Todo mundo tem a sua potência. E se você está aqui em 2020, encarnado, tem algo que só você pode fazer. E se você se sentiu atraído pelo Flamengo, porque tem algo ali que pode ser muito bom para você. Então, certamente o Flamengo, se você se abre para ele, ele sempre te oferece vida, potência e amor. Olha que bonito, gostei muito. Eliane, quem quer seguir você no Instagram é o @Eliane
Carvalho Carvalho 08, e no né? Estúdio Gesto é Isso, @_gesto. Estúdio com S, sim. _gesto. Gente, dá uma olhadinha lá, porque a Eliane também faz live. Eu não consigo acompanhar tudo, não dá para abraçar o mundo inteiro, a gente tem que escolher algumas coisas, né? Então, a Eliane tem feito trabalhos bacanas para vocês acompanharem lá. Eliane, eu Muito quero obrigada, agradecer foi um prazer. muito mesmo de novo. E como eu tenho falado, estou de coração aberto, porque aqui não é o Ricardo, aqui é apenas um colega que te faz a pergunta para você responder, tá? Isso Então, aí. eu agradeço muito a você, a sua Eu também. generosidade de estar Que bom aqui, eu que você fico teve feliz. esse ímpeto, né? De fazer essa história, muito importante isso que você está fazendo. E é muito bom estar aqui lembrando de toda essa trajetória, né? E tem Sim, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, que você fala, tem alguma pergunta que você falou sobre isso, mas assim, uma coisa que eu acho importante de trajetória, ainda mais no tempo que a gente vai viver cada vez mais quântico, que essa trajetória ela não seja um peso. Que a nossa trajetória seja a alegria do caminhar. Porque se ela for um peso, essa mochila vai ficando muito pesada, né? Então, que é esse fogo aqui do terceiro chakra. De vez em quando a gente tem que se dissolver, sumir e aparecer de novo. Então, assim, que é essa amorosidade do coração, né? Esse rio que chega no mar. Então, que a gente entenda a trajetória com a importância do caminhar, mas que a gente não leve o peso. Eu acho isso muito importante da gente pensar para o novo milênio.